pra saudar a força feminina. Olá, deusas, criadoras de realidades, eu sou a Tailira e esse é o nosso canal de Deusa para Deusas. Eu espero que este vídeo encontre todas muito bem, mesmo com essa pandemia que o país está passando em relação ao coronavírus. Eu desejo de todo o meu coração que todos estejam muito bem e conseguindo lidar da melhor forma possível com essa situação atual aí do nosso país e do mundo. Eu sei que muitas vezes eu sei que isso vai afetar as pessoas de forma diferente. Alguns vão sair muito prejudicados, outros mais ou menos prejudicados. Então, mas nós estamos aqui para julgar os problemas alheios. Quem vai ferir mais, quem vai sair mais prejudicado ou menos prejudicado. Estamos aqui para nos unir nesse momento, mesmo que de longe, né? Então, eu também fui obrigada a entrar na quarentena, então eu não saio de casa desde terça-feira, então esse é meu terceiro dia apenas. Eu sei que tem gente que tá muito mais tempo, mas esse é meu terceiro dia apenas e já tô muito... Agora eu tô bem, mas no início eu tava muito agoniada do que eu faria, como que seria isso, né? Porque a gente se acostuma com uma rotina e de repente você tem que desacelerar. Mas tudo isso, por um lado, é bom, porque a gente acaba alimentando, a gente acaba acordando dentro da gente alguns sentimentos que já não passavam mais por nós. Então, por exemplo, o canal de Deusa para Deusas estava totalmente abandonado por conta das outras coisas, né, das minhas rotinas, do meu dia a dia, enfim. E então eu resolvi acalentar meu coração, voltando aqui, conversando com vocês, que é uma coisa que eu gosto muito, fazendo companhia para vocês nessa quarentena, mesmo que de longe. Então eu vou fazer uma série de vídeos durante esse período, falando sobre coisas que eu tenho feito para minimizar esse impacto dentro do meu emocional e da minha mente. Única e exclusivamente para isso que eu tô aqui. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, simplesmente pedir mesmo, fazer um apelo para que as pessoas evitem sair de casa. Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil, porque precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas, mas o meu apelo é que, na medida do possível, não saiam de casa. E se isso for possível, eu vou estar aqui para dar dicas para vocês do que fazer nesse período para ficar assim um pouquinho mais tranquilo. Minha primeira dica hoje é sobre os livros que eu costumo ler. E eu vou falar sempre no viés das fases da lua, do feminino, que é o que eu gosto de falar e o que me acalenta mesmo. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu costumo ler em cada fase da lua. Cada fase da lua tem uma característica diferente, tem uma vibração diferente, representa uma deusa diferente. Então, são momentos diferentes da nossa vida, né, do nosso ciclo. Então, quando a gente está num período de lua crescente, por exemplo, e eu vou falar da minha lua interna, quando a mulher, eu, tô num período de lua crescente, é um período que eu tô mais, assim, me sentindo jovem. Então, é gerido pela deusa donzela, esse aspecto da lua crescente. E é uma lua que nos desperta uma primavera dentro da gente. A gente se sente mais jovial, a gente se sente mais comunicativo com as pessoas, a gente se sente mais invencível, porque quando a gente é adolescente a gente pensa que tem peito de ferro, né? Então a gente se sente mais invencível. Então nesse período eu gosto de me munir com leituras, músicas, filmes que me dão conhecimento, que me dão argumentos para lutar em prol do meu empoderamento feminino e de outras mulheres ao meu redor. Então eu gosto muito de estar munida de sabedoria para poder conversar, dialogar, lutar, ir atrás dos meus direitos. Então é uma lua que me dá essa energia, né? Essa energia de luta, de ir atrás dos meus objetivos, de colocar em prática os meus projetos, né? De tirar da gaveta e por exemplo, mandar um projeto para alguém que tá parado lá faz tempo, mostrar um poema que eu não mostro para ninguém. Enfim, de estar na linha de frente mesmo dessa batalha. Então, nesses momentos, eu gosto muito de ler coisas e ver coisas sobre o movimento feminista.
Então, eu vou trazer aqui apenas dicas do que eu leio e do que eu tenho em casa, mas a temática, você pode pesquisar em cima da temática o que você encontrar aí na sua casa, na internet. Eu vou deixar alguns links também, que tem algumas coisas bem bacanas que dá pra baixar grátis, enfim. Mas o que eu gosto de ler, os livros que eu costumo ler são esses. E eu tenho um aqui muito especial, que eu ganhei de um amigo muito, muito incrível, num período muito difícil da minha vida em relação ao feminismo, né? Então, eu tava sofrendo opressão dentro de um determinado círculo de pessoas e ganhei esse livro dessa pessoa e me fez muito bem. Então, este livro aqui é o meu livro da Lua Crescente. Ele chama Clube da Luta Feminista e ele é um manual de sobrevivência no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, mas serve para todos os outros ambientes que a gente costuma frequentar. Então, esse é um livro que fala muito sobre os aspectos, né, as diferentes categorias de machismo que vivemos no dia a dia, no cotidiano. É bem legal. Tem umas matérias também sobre mulheres da história, de várias situações, mulheres que passaram por situações machistas na política, enfim. Então é um manual assim bem bacana, que me ajudou muito num momento muito legal. E nos momentos de lua crescente, esse tipo de livro é o livro que eu gosto de ler. Eu gosto de me orientar, de me alimentar. Esse livro chama Clube da Luta Feminista e quem escreveu foi a Jéssica Benet. Se alguém se interessar, tá aí. Depois da lua crescente, nós temos a lua cheia. A lua cheia é uma lua que traz uma energia mais de verão. A lua cheia é o período fértil da mulher, é a deusa mãe. Então, é um momento que eu estou mais para os outros, que eu estou mais... ouço mais do que falo, cuido mais do que me cuido, né? Então, é um momento em que me interesso muito por assuntos como a educação, por exemplo. Educação, psicologia da educação, e não só porque é a minha área também, mas porque é uma lua que transmite essa energia, né? Você acaba ficando mais materna mesmo, tanto com as crianças quanto com os adultos. Então, um livro que eu tenho em casa que eu gosto de ler nesses períodos de lua cheia é o nada mais nada menos do que Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia. Eu gosto de ler. Esse livro tem uma história bacana porque ele passou desde a minha irmã, quando minha irmã fez a primeira faculdade dela, tinha esse livro e veio aqui para mim. Eu digo que é uma herança de família. Então é um livro que vai falar sobre essa parte da educação, da autonomia que a gente precisa e que a criança precisa também, que o ser humano precisa, né? De autonomia para poder se virar aí nesse mundo maluco que a gente vive. Então esse é o tipo de livro que eu gosto de ler na lua cheia. Daí, depois da lua cheia, nós temos a lua minguante, que para mim é uma lua que eu gosto muito. Principalmente quando eu tô bem sincronizada, assim, quando minha lua interna e externa tá na lua minguante, é uma lua que eu gosto muito. Do contrário, é bom também, mas é mais difícil de lidar. Mas é uma lua que a gente tá começando a vir pra dentro de nós mesmos. Então a gente sai desse âmbito de ajuda coletiva, do coletivo, de pensar no outro, e a gente começa a internalizar essa energia. A lua minguante, ela tem um aspecto do outono, então no outono começa a ficar tudo, né, as folhas começam a cair das árvores, começa a ficar tudo mais lento, eu começo a ficar mais impaciente, mais cansada, já não tenho mais aquela, nossa, eu vou pra linha de frente das manifestações. Não, eu vou pra linha de frente das minhas manifestações, né, do que eu tô sentindo naquele período. Então é uma lua muito interna. E aí que você começa a ter um contato com o oculto, com o misterioso. Então eu gosto muito de ler, pesquisar e ver coisas sobre magia, sobre mistérios, sobre espiritualidade, sobre coisas que o ser humano não consegue explicar, né? Então eu tô muito mais conectada com os meus sonhos mesmo, né? De quando eu durmo e sonho. Eu tô muito mais conectada com a minha intuição, então eu começo a sentir mais o meu corpo, eu começo a me perceber mais. E engraçado que é uma fase que eu começo a ficar mais desastrada do que sou,
Eu já sou uma pessoa desastrada, mas nessa fase eu percebo que eu fico mais desastrada. Então eu tenho um contato muito maior comigo mesma. Talvez não seja a fase que eu fico mais desastrada. Talvez eu perceba apenas o quanto eu sou desastrada nesse período. Então, eu tenho um livro aqui que pra mim, é um manual mesmo, eu costumo dizer que é um grimório, porque ele é muito especial, eu gosto muito, que é o Manual de Magias com as Ervas. Quem escreveu ele foi o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido. Nesse manual, ele não tem só as magias com as ervas, ele fala muito sobre os chakras, fala muito sobre o patuás, fala muito sobre reiki também. É um livro, assim, muito bacana para quem gosta, para quem se identifica também com essa questão do oculto, né? Então, eu, nesse período de lua minguante, que é o aspecto da deusa feiticeira, eu fico muito conectada com esse tipo de livro, muito mesmo. Então, esse aqui é o meu, que fica na minha cabeceira, assim. E ele é legal porque ele é todo feito em folha reciclada. Então, eu gosto muito desse livro, principalmente nesses períodos de lua minguante. Depois do período da lua minguante, vem o período da lua nova, que é o período menstrual, que realmente é o sangue, né? Que a gente fica ali mais quietinha, com o corpo fica dolorido. A gente fica cada vez mais, fica ainda mais pra dentro de nós mesmos. Tem a energia da deusa anciã nesse período de lua nova. Então, é um período que a gente tá muito mais sábia. Então, a gente fala muitas coisas dentro dessa energia da sabedoria da deusa anciã, né? Da lua nova, é o lado obscuro, né? Que a gente tem que lidar com a nossa sombra. Então, para lidar com a nossa sombra, a gente tem que ficar mais interna mesmo. A gente não quer muito sair, não quer muito conversar com as pessoas, então a gente tá muito ligada pra dentro da gente. Então, nesse período, eu gosto de ler livros como este daqui, A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pinkola, que tem até um subtítulo muito legal, que é Ser Jovem Enquanto Velha e Velha Enquanto Jovem, que ele fala muito sobre essa sabedoria da mulher, também que tem a ver com esse período de menstruação, esse período que a gente tá dentro da nossa caverna, né? Independente da idade que você tem, você pode ter 13 anos, mas se você tá no seu período menstrual, você tá regida pela energia da deusa anciã. Então, nesse período menstrual, eu gosto muito de ler coisas assim, coisas que me trazem acalanto mesmo, né? Que me ajudam a entender todo esse processo interno da mulher e tudo mais. Então, é um livro que me agrada muito, que eu gosto muito, que faz muita diferença, me acompanha no período que eu quero ficar comigo mesma. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que façam muito bom proveito. Não precisa ser exatamente esses livros, mas aqui eu dei umas temáticas, mais ou menos, pra gente saber o que é legal e o que vai ser gostoso e o que vai valer a pena ler em cada período. Porque não vai adiantar nada eu ler numa lua nova um livro sobre a luta feminista, por exemplo, porque eu não vou ter nem pique, nem pra ir pra linha de frente, nem pra ler sobre isso. Então, eu espero que vocês tirem muito proveito. Eu desejo a todos muita sorte, muita paz, muito amor nesses dias difíceis que vamos enfrentar. E vou colocar aqui alguns links onde você pode baixar livros sobre feitiçaria, sobre sagrado feminino, sobre educação e sobre o feminismo também. E agradeço a companhia. E se precisarem, também eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Quem quiser conversar, ter alguma dica, tirar um tarô da deusa online, não sei, precisar de algum ritual, precisa de alguma poção mágica, alguma coisa, me chama, que eu vou estar nesses dias disponível para vocês, além de para minha família, para vocês também aqui online, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, muito amor e sorte para todo mundo. Essa força delicada, mãe que nos ensina